Shalom Adonai, este é mais um encontro diário a partir das 17 horas, sempre com uma proposta de abrangência, com um propósito de cunho edificador. E uma vez sendo, sempre repito isso, sempre abrimos as nossas reuniões, os nossos encontros com esta frase afirmativa: uma vez você sendo edificado, vai cumprir através de você também o grande propósito do Senhor de edificar tantos quanto o Senhor permitir e assim colocar em seu caminho. Então, sejam todos bem-vindos para mais uma reunião, para mais um encontro. Hoje vamos estar com um debate sugestivo, amplo, que realmente nos inclui dentro da realidade que estamos vivendo. E temos a presença hoje do nosso pastor José Roberto, da Igreja de Martins Soares. Já vamos estabelecer aqui contato com o nosso pastor. Está acionando ele. Quieto, ele entrou aqui mesmo? Não, né? Achei. Pronto, achei. Estabelecendo conexão com o nosso pastor. Vai estar entrando. Graça e paz, meu pastor. Paz do Senhor, meu pastor Júlio César. Tudo na bênção? Tudo na bênção. Como nós estamos de áudio aí? Tá chegando bem o áudio aí? O meu tá, a mim tá chegando bem. O senhor também tá? Ok. A imagem tá mais ou menos? Só tá bonitão. Tive que fazer as pazes com o barbeiro, né? Ah, o meu travou aqui. Deu uma travada, mas estou ouvindo sua voz. Isso, eu vou mexer aqui. Vou ver se alguma questão de conexão aqui de internet, tá bom? Será que é ou não? Estou ouvindo a sua voz, só não estou ouvindo a geração da imagem. Bom, a minha voz está ouvindo bem, né? Estou ouvindo bem. Vou fazer assim, vou desconectar e conectar de novo. Você acha melhor fazer assim, não? Bom, ela costuma dar esses picos, mas ela Então firma. vamos deixar. Tá, a voz está saindo, tá bom? Isso, vamos deixar. Então... Deve voltar, né? Estou ouvindo. Vamos começar bem, vamos começar orando, pedindo a Deus que abençoe essa tarde, iniciando essa semana, uma semana que ela está recheada realmente de grandes personagens, de homens e mulheres de Deus, e sempre com a proposta de edificação, né, meu pastor? Sendo edificado como igreja e podendo também cumprir o propósito de edificar tantos quanto o Senhor permitir. Então, Deus nos permitiu estar com o irmão, compartilhando esse tema hoje interessante que retrata o avivamento para os nossos dias com um olhar na retórica lá na Rua Azusa. Então é importante nos debruçarmos sobre esse tema, porque faz parte do nosso contexto atual. É necessário estarmos conectados com o Senhor, estarmos conectados com os céus e receber esse revestimento por meio do avivamento. Então vamos começar bem. O irmão está me ouvindo ainda? Eu estou ouvindo bem. Então beleza. Me ouviu bem também? Mesmo. Eu estou ouvindo bem a sua voz, só a imagem que está dando uma travada. Chegou aí o nosso pastor Ivanildo. Seja bem-vindo, meu pastor. Que Deus te abençoe. Vai ser meu pastor. Então vamos orar. O senhor pode orar, fique à vontade. Amém. Senhor dos Exércitos, te adoramos, Pai, por este canal que o Senhor tocou no coração do teu servo e por cada assunto que o Senhor desperta o teu servo para, Senhor Deus, provar o quanto tu amas a tua igreja, o quanto tu queres, ó Deus, estabelecer uma conexão sadia, santa com o teu povo, com a igreja do Senhor. Deus querido, e hoje que vamos falar sobre avivamento. Já começa já aquecendo o nosso coração, ou mantendo a chama acesa. Pai justo, em nome de Jesus, aqueles que estão conosco, que estão conectados conosco, aqueles que estarão chegando,
Pai amado, ou que venham depois a assistir, venham ser movidos por Ti, Senhor, movidos pela Tua presença. Usa-nos, Pai, que Tu cresças e nós diminuamos, que o Teu nome seja glorificado, Pai. Te adoramos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glórias a Deus. Se Deus quiser, vai liberar essa imagem, a gente vai afirmar e a gente vai ganhando tempo aí e continuando o Agora está nosso pausando a voz. bate-papo, né? Que tem a proposta realmente de fazer não só que os irmãos recebam edificação, mas que eles possam participar também, porque eles são a razão de nós estarmos aqui. É justamente usando as ferramentas sociais que nós buscamos aí essa edificação de um volume cada vez maior. E falar de avivamento realmente é algo que mexe conosco, né, meu pastor? Porque faz parte de nossas origens, né? Faz parte aonde nós fomos forjados. Louvado seja Deus. Então, o irmão pode ficar à vontade para fazer a sua introdução com relação ao tema. Primeiro, o que o irmão achou do tema? Bom, o tema, eu até agradeço ao senhor, porque naturalmente o senhor, como idealizador e condutor da situação, tem escolhido, como nos convidado, e escolhido os temas. E se o senhor me desse um leque para escolher, e me desse assim, escolha um assunto, esse assunto talvez eu, de cara, eu queria, porque é um assunto que eu gosto, gosto mesmo de tratar do assunto, gosto de explorar e principalmente de buscar. Na virada desse ano, na nossa igreja aqui em Martins Soares, nós, Pai Senhor, Pastor Samuel Pereira, glória a Jesus, Amém. Nós profetizávamos 2020, o ano do avivamento. E aí veio toda essa questão da pandemia e tudo, e eu fico naquela, sempre pensando, meu Deus, é aquele avivamento que a gente buscou. Deus está trabalhando e está agindo dessa forma. Na verdade, como introdução, essa que entrou a minha esposa, a Sandra. Amém, seja bem-vindo. Como introdução, eu gostaria um pouco de... Primeiro, se a gente falar sobre avivamento, a gente logo pensa em algo do Novo Testamento, desde o que o Espírito Santo se manifestou lá no Pentecoste, mas avivamento já é algo que é histórico na Bíblia. Já é algo que Deus trabalha ao longo da história. Basta dizer que a palavra avivamento, pena que eu não estou... Agora minha imagem travou aqui, né? Mas para eu falar assim... Bem. Mas está ouvindo bem, né? Será que eles estão ouvindo? O pessoal está me ouvindo, está ouvindo bem? Dá um toque aí. Manda um joinha, quem está me ouvindo bem. Se estiver ouvindo bem, dá um joia. Mas eu creio que sim, porque o senhor está me ouvindo, né? Só a imagem que está demorando a reproduzir a imagem, mas a voz está chegando bem. Agora, não sei se está acontecendo com eles. Se eles estiverem ouvindo bem, dá um toque para a gente que a gente continua, senão a gente dá um jeito de dar uma reiniciada. Isso mesmo, vou esperar, então vou aguardar. Sim. Sim, estão ouvindo bem. Ah, que bom. Quando a gente era garoto, nós, né? E as irmãzinhas que estão entrando aí também, quando eram meninas, eu lembro que eu sou de Petrópolis e fui criado num lugar num bairro, né? E poxa, minha esposa falou que a minha imagem está ruim, só Jesus, né? Tá travando. Tá brincando. Mas quando a gente era menino, a gente ia jogar futebol, aí brincava na esquina de casa, num lugar mais ermo, né? Todo mundo brincava na rua, né? E quando a gente jogava bola num dia, no outro dia a gente ia voltar a jogar bola, e que eu tô falando da gente que jogava bola, aí eu lembro das meninas que jogavam queimada, que jogavam, pulavam amarelinha, né? Então, brincava no outro dia, aí passava carro, né? A gente estava jogando bola, os carros passavam, a gente parava, né? No outro dia a gente ia jogar a bola,
Aí as marcas da área, do golzinho que a gente montou, estava tudo apagado. A amarelinha estava meio apagada. Não sei se os irmãos estão compreendendo. Estão Isso. lembrando, né? Aí o que a gente fazia? Pegava lá um outro giz, um outro pedaço de tijolo ou carvão e falava assim, deixa eu avivar. Eu lembro que a gente usava essa Amém. expressão, aviva aí, aviva o campo aí, aviva a marcação. Aí a gente pintava de novo, reforçava, dava um renovo. Então, daí eu peguei essa ilustração para tratar o avivamento. O avivamento é aquilo que está perdendo a chama, quando está perdendo a força, quando já está ficando fosco, então precisa ser reaceso, precisa ser trazer de volta a origem. A palavra avivamento, na verdade, significa tornar vivo, voltar à vida, né? Isso que é Glória a Deus. avivamento. Glória a Deus. Então, quando eu disse no início que o avivamento já é algo histórico na Bíblia, é algo desde o Antigo Testamento, porque a gente, quando pensa em avivamento, pensa nos recentes, pensa naqueles que são, naqueles avivamentos que são, no nosso caso, a gente usa muito como referência, e até hoje é o tema, né? O avivamento da Rua Azusa, né? E Isso. o dia do Pentecoste, mas avivamento sempre Deus trouxe, mesmo na história de Israel. E uma coisa que nós temos visto nos nossos dias é que surgem muitos movimentos e as pessoas chamam esses movimentos de avivamento. Mas avivamento é diferente de movimento, né? Avivamento é algo que é bem diferente de movimento. Avivamento é trazer de volta. Avivamento é chamar, aleluia, a existência, fazer tudo novo. Enquanto que o movimento é algo que vai, que passa, glória a Deus, né? Nossa missionária chegou aí agora, que passa, por exemplo, me perdoe, eu não quero chocar a fé de ninguém, mas em 1994 surgiu, por exemplo, uma onda de dente de ouro. Não sei se o senhor lembra dessa história. O senhor lembra dos fatos de dente de ouro? As pessoas recebiam dente de ouro e tanta coisa. Na época de A 93. época das relíquias. Isso. Aí o pessoal recebeu dente de ouro. 1993, 94. O pessoal estava orando e um movimento das igrejas no Brasil de crente que dizia que recebia dente de ouro. Ninguém recebia dente de ouro aqui na frente, só recebia lá nos fundos. E cadê aqueles dentes de ouro? Sumiram, ninguém tem mais. Né? Paz Senhor, minha querida. Pai do Deus Senhor, Deus abençoe. abençoe. Glória a Oi, Deus. pessoal. Pai do Senhor. Bênção. Olha, irmãos, então surgiu por exemplo, o dente de ouro. Teve aquele período também do cair pelo Espírito, o movimento de Toronto. Isso. Amém. Eu não estou aqui para questionar essas coisas. Mas o que eu Só para quero dizer é ilustrar. que, só para ilustrar, o próprio G12 são coisas que vieram como moda, como modismo, que já não existem. Agora, o avivamento do dia do Pentecoste, em Atos 2, e depois, agora, o que nós temos como um referencial para a Igreja do Ocidente, de 1906, o avivamento da Rua Azusa, eles estão aí. Eles ainda são referências para nós. E isso é que eu gostaria de enfatizar nessa conversa, nesse momento que vamos ter juntos hoje. Eu vou dar uma pausa para deixar o senhor também, claro, ficar à vontade de falar, e a gente tem outros assuntos aqui para tratar, falar um pouco de avivamentos que surgiram, que foram preparando para o que aconteceu, inclusive da Rua Azul, que vieram antes, né? Mas são coisas que aconteceram pelo mundo todo, e todos com algo em comum. Começou com uma pessoa, com um grupinho pequeno de pessoas, de gente simples, de gente humilde, que foram clamar e buscar algo de Deus. Então eu queria trazer a ênfase mais nessa questão hoje.
Mas o pastor, fique à vontade, por favor. Eu vou Amém. pedir até uma anotação minha ali. Quando você está falando, mas eu estou lhe ouvindo. Isso, a nossa missionária Denise também já chegou, seja bem-vinda, um forte abraço. Nossa irmã Késia, seja bem-vinda também. Nosso pastor realmente já abriu aí ilustrando, nos trazendo à memória o momento em que nós nos debruçávamos naquela sociabilização, desenvolvimento do relacionamento, né, nas brincadeiras, e trouxe o termo aí ilustrativo avivar, não é? Acender. E realmente, essa é a realidade que envolve o contexto do avivamento. Nós temos o referencial maior da igreja primitiva, que já citou, fazendo a referência de que não começou ali na igreja primitiva, porque na igreja primitiva foi citado o profeta Joel, como profecia que nos últimos dias seria derramado do Espírito do Senhor sobre toda a carne. Então, muito bem aí, fundamentado a introdução do nosso pastor, e eu só queria deixar aqui algumas definições de alguns autores para a gente fixar alguma coisa, quem sabe aqui ampliar o nosso entendimento de forma teórica também. Bom, nós temos aqui, segundo Robert Coleman, é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Eu acho interessante esse encaixe, né? O retorno de algo que, de repente, a igreja está procurando, que os líderes estão procurando na atualidade, mas o retorno à sua natureza e ao seu propósito. Então, natureza e propósito. Avivava naquele tempo as linhas, né, meu pastor? Porque o propósito era as crianças brincarem, não é? Se divertirem, não é? Ser contagiada por aquele momento ali. Então, há um propósito de voltarmos à natureza e há, sim, um propósito de realização. Então, o avivamento, ele surge da necessidade, e aí eu vou focar e vou basear na volta ao primeiro amor, nas primeiras origens. É impossível falar de avivamento sem lembrar do primeiro amor, sem lembrar daquele momento gostoso em que nós mergulhávamos de cabeça, sem temer o que poderia acontecer, deixando o Espírito Santo nos tomar de uma forma extraordinária e nos levar para um patamar superior, um patamar realmente extraordinário, onde nós vivenciamos experiências inigualáveis, incomparáveis, imagináveis, se nós fôssemos olhar segundo o plano terreno. Então, avivar, reacender, segundo Coleman, voltar à sua origem, voltar à natureza, voltar ao seu propósito. Não seria esse realmente o propósito do avivamento, meu pastor? Voltar à natureza e cumprir o propósito da igreja? Glória a Deus, exatamente. É o propósito. E o avivamento, sempre ele aconteceu, tanto na história de Israel, mas agora para nós, na igreja, ele sempre aconteceu exatamente quando Israel, ou quando a igreja, estava começando a querer fugir do seu propósito. A chama querendo apagar. O desenho, como a gente usou como figura lá, a brincadeira de criança, estava apagando e precisaria revogar ou trazer de volta o propósito. Para funcionar bem, tem que estar no propósito correto. E aí o senhor citou, e citou muito bem, que o avivamento foi predito, por exemplo, por Joel há 800 anos antes de acontecer o Pentecoste. E Isaías também, nessa mesma época, fala no capítulo 44, do 3, Deus fala através de Isaías. Quero deixar esse texto, eu acho lindo, o versículo 3, mas vou ler o 4, 5 também, que diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre terra seca. Aleluia. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre as ervas como salgueiros junto a ribeiro das águas. Este dirá: eu sou do Senhor. E aquele chamará o nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome terá o nome de Israel. Aleluia.
Então, olha, glória a Deus por isso. O que é o avivamento? É quando há sede. Deus desperta a sede. Nenhum avivamento que a gente possa ter na história, ele não tenha vindo com o despertamento do desejo, da busca, né? Dos irmãos, das pessoas. Eu vou fazer uma recapitulação no Antigo Testamento de grandes avivamentos para confirmar aquilo que eu disse, né? Que avivamento é quando o povo é chamado para restauração. Lá no Antigo Testamento, a gente vê, por exemplo, Salomão, quando constrói o templo. Isso. Ali no Outro Testamento. O povo se voltou para Deus, começou a lhe buscar, a glória de Deus se manifestou, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, não é verdade? Quando Josafá restaura a adoração no templo, o culto ao Senhor, a gente vê também o povo se voltando a glorificar a Deus. Quando Joás, ainda sob orientação do sacerdote Jeoiada, ele também conclama o povo a se voltar para o Senhor. Ezequias também conclama o povo a se voltar para o Senhor. Né? Nós vemos o próprio Abacuque, quando ele ora e diz: Senhor, ouvi a tua voz e temi. Aviva a tua obra pelo meio dos anos. Aí aquilo que se cumpre, glória a Deus, que se cumpre lá no Pentecoste, em Atos 2, né? É o marco de tudo que hoje nós temos como avivamento. Os avivamentos, vamos pegar aqui da idade média, moderna e atual, contemporânea, todos esses avivamentos vieram agora, porque depois do Pentecoste, aparece então, surge o batismo com o Espírito Santo, surge a ação do Espírito Santo, aleluia. E por isso, glória a Deus, agora todo o avivamento começa com pessoas que clamavam a Deus, mas tudo começou, até para a gente falar, o avivamento da Rua Azusa, que nós temos como uma referência, mas eles tiveram uma referência, Atos 2. Né? Atos 2 é a nossa maior referência, o dia do Pentecoste. Quando ali a Bíblia diz que eles estavam ali clamando, Jesus diz: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Aleluia. E eles então ficaram lá em Jerusalém esperando ser revestidos do Espírito Santo. E aí a palavra de Deus diz, e eu gosto de falar isso, né? Porque a gente ouve muito isso em cânticos. Há muitos cânticos, eu não vou entrar muito nessa questão agora, mas há muitos cânticos que eles são, assim, uma interpretação que não tão fiel ao texto da palavra. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, vem vento do Espírito, né? Vem o vento, meu amado pastor Gustavo, paz do Senhor. Então, a Bíblia não diz que veio um vento. A Bíblia diz que veio um som como de um vento. O som que veio ali era como aquele som de um vento, né? Alguma coisa, um barulho muito forte. Né? Era um som como de um vento. Outra coisa que a gente fala assim, línguas de fogo. Né? Também não fala línguas de fogo. Fala, línguas como que de fogo. Tem sempre um como. Um vento, um som como de um vento, línguas como de fogo. Né? Quer dizer, a expressão que deram, aquilo que ali estavam vendo. Glória a Deus. Só que o que mais maravilhoso aconteceu, como resposta àquele primeiro avivamento da igreja, que é Atos 2, o primeiro manifestação de avivamento da igreja, que é Atos 2, e a gente lembra que o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento, né? E é o que conta a história da igreja, e aleluia, é o único livro que não tem um epílogo, que não tem um final. Está lá no capítulo 28 de Atos, contando de Paulo, do naufrágio, de repente o livro está ali terminado, porque a história da igreja continua sendo escrita por nós. Amém. A história da igreja continua sendo escrita lá no Congo, na Argentina, na Índia, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, nas Ilhas Fuji, na Austrália, na Grã-Bretanha com John Wesley,
né? Aleluia. Nas Ilhas Híbridas, na Rua Azusa, no Brasil. Aleluia. Glória a Deus. Então, essa história da igreja continua sendo escrita e ela precisa ser escrita com avivamentos. Aleluia. E eu quero aqui, eu separei aqui, tenho algo já pensado, para mostrar, para a gente juntos olhar, naturalmente assim, bem rapidamente, né? Temos um tempo mais reduzido, é claro, mas que dá para aproveitar bastante. Os efeitos que o avivamento do dia do Pentecostes produziram. Coisas que nós vimos e que tem que ser todo avivamento, como os que eu citei rapidamente, que daqui a pouco eu falo melhor. Mas todo avivamento da igreja cumprem e acontecem exatamente o que nós vemos em Atos 2. Há poucos minutos eu falava de movimentos, né? Dente de ouro, cair pelo Espírito, o movimento de Toronto, né? Tantas outras coisas, né? Função disso, função daquilo, que foram movimentos, mas não foram avivamentos. Porque os avivamentos, eles têm uma coisa em comum. E eu estou falando e tomando como referência Atos 2. Primeira coisa, eu vou lá, Atos 2. Então foram eles cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas, línguas como que de fogo, todos ficaram maravilhados, achavam que eles estavam embriagados, né? A gente conhece a história, então estou resumindo bastante. De repente, Pedro, agora cheio de unção, cheio de autoridade, ele começa a falar. E ele começa a fazer um sermão lindo, um sermão expositivo, pegando desde o Antigo Testamento, pegando desde Joel e explicando para eles a necessidade que tinha disso acontecer. Então, agora vamos para os fatos que sucederam após aquele movimento, ou melhor, após aquela ação do Espírito Santo, né? Pedro, no capítulo 2 de Atos ainda, dos versículos 14 ao 39, Pedro faz um lindo sermão. Agora revestido pelo Espírito Santo, após estar revestido pelo Espírito Santo, Pedro toma a palavra e faz um sermão poderoso, audacioso e eficaz. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 41 mostra que 3.000 pessoas se converteram. Então, efeito do avivamento, salvação em massas, né? 3.000 pessoas se converteram naquela pregação. Outro efeito do avivamento, versículo 42, comunhão, oração e instrução, desejo de conhecimento da palavra. Às vezes, hoje, muitas pessoas pensam que está tendo avivamento quando as pessoas só querem orar e buscar a glória a Deus, mas não querem estudar a palavra. Aí vem um pastor e fala, irmão, vamos lá, 1 Coríntios 14, fala sobre os dons aqui, tem que ser assim. Aí as pessoas não querem, entendem que isso não é avivamento, pois a igreja primitiva entendeu assim. Outra coisa, versículo 43, gerou temor, avivamento começa a gerar temor. O povo para de brincar com as coisas santas, para de brincar com o nome do Senhor, começa a gerar temor. Mas, versículo 44, sinais e maravilhas começaram a acontecer. Versículo 45, começou a haver unanimidade. O povo era um só. Aleluia. Outra característica de um verdadeiro avivamento. O povo começa a ser um só. Para de haver alguém que quer ter a primazia, alguém que quer ser o conhecido pelo o avivamentalista da história, o dono do avivamento, o dono da igreja, o personagem central. Agora tudo é comum a todos, agora começa a haver unanimidade, Deus começa a operar sinais e prodígios. Outra coisa que avivamento traz, provisão. Os Estados Unidos hoje é a maior potência do mundo. Muitas descobertas, grandes invenções aconteceram por causa daquele período, na entrada, na virada para o século XX. Exatamente no período onde o povo estava buscando avivamento. Não havia provisão, não havia necessitado entre eles.
Tudo está em Atos 2, tá? Do 41 em diante. No 47, versículo 47, vida de louvor. Como não vivia murmurando. Não ficava também fazendo fofoquinha depois do culto. Era vida de louvor. 47, testemunho público. As pessoas que não eram dos cristãos, que não eram daquele grupo, começaram agora a dar testemunho. E a Bíblia diz que eles caíam na graça do povo. Aleluia. E ainda no versículo 47, crescimento da igreja. Aleluia. Que aconteceu, né? Que a Bíblia diz que a cada dia Deus ia aumentando o número dos salvos. E se nós formos agora descrever ou discorrer o livro de Atos, nós vamos ver o capítulo 3, Pedro e João fazendo um milagre lá do paralítico, né, do coxo, né, na Porta Formosa. O capítulo 4, Pedro, que antigamente se acovardava diante de uma criadinha, né, de uma moça, de uma criada, dizer: eu sou um dos seguidores de Jesus. Agora ele fala para os príncipes: olha, pensa bem, quem que vocês acham? Melhor obedecer a vocês ou a Deus? Mais importa obedecer a Deus que a vocês. E ele fala de juízo daqueles homens. Isso tudo é feito do avivamento, nascido no dia do Pentecoste, né? Agora, Pedro, cheio de autoridade, né? E a igreja começa a buscar autoridade, e a Bíblia diz que há um grande tremor. O capítulo 5 e o capítulo 4 ainda vai falando da intensa unidade da igreja. Era um só o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém tinha nada do seu particular, tudo era comum. Capítulo 5, o Espírito Santo já começa a mostrar o que é a revelação, lá no caso Ananias e Safira. Então, o livro de Atos todo vai contando o efeito do avivamento. Né? Quero deixar um pouco, porque às vezes eu falo muito e me empolgo, às vezes o senhor quer também trazer algo, né? Depois tá ótimo, pastor. Eu só estou incomodado que eu não estou conseguindo ter a sua imagem, né? Em tempo real. Mas a voz está chegando bem, está audível. Eu já testei aqui com a minha esposa, eu estou ouvindo bem a sua voz. Assim, então eu não quero correr o risco de reiniciar e perder a conexão e perder até essa sintonia tá tão gostosa, tão maravilhosa, que se isso poderia ter sido para tentar impedir esse discorrer do irmão em relação ao tema, que é importante demais para os nossos dias atuais, nós vamos neutralizar isso e vamos preservar a sua fala, preservar a sua voz, porque vai ficar gravado e vai servir de material de apoio para as nossas futuras orientações. Então é importante realmente se situar. O irmão fez toda uma retórica, trouxe passo a passo, descrevendo o antes e o depois da igreja, encaixando justamente nessa narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro que nos inclui. Falar de Atos é falar de cada um de nós, é nos ver como a igreja primitiva, nos ver como, quem sabe, o escritor também do livro de Atos, que está acrescentando nos dias atuais e até quando o Senhor Deus permitir. Martin Lloyd-Jones, ele vai afirmar que o avivamento, ele é uma necessidade, ele parte de uma necessidade da igreja reviver, renascer, ressurgir, como o Senhor Jesus ressuscitou, ou seria ressuscitar, porque a igreja ela estava como morta, né, meu pastor? Estavam cerrados no cenáculo, amedrontados, acovardados, e seriam mortos de qualquer maneira se eles ficassem ali, porque lá fora estava o exército, estava os algozes da igreja. Então, uma necessidade da igreja de reviver aquilo que viveram quando o mestre estava lá, porque tudo isso aconteceu na presença do mestre. Agora, uma coisa é com o mestre, outra coisa é sem o mestre. E parte para a igreja, ela reviver, e a partir daí o que o irmão falou, contagiar a comunidade à sua volta. Então, volta à natureza, volta às origens, como o primeiro amor, para poder cumprir o propósito de estender as fronteiras da igreja, impactando a comunidade. Mas vamos continuar, porque está gostoso, está abençoado. Realmente, o que me marca no Antigo Testamento
é o momento de Josias, quando ele descobre os escritos, né? O irmão comentou e falou a respeito da necessidade da instrução, porque a pessoa hoje ela acha realmente que avivamento é só falar em línguas estranhas, e o reteté, e para por ali, não precisa de mais nada, aí começa a aplicar texto fora de seu contexto, e ao invés de estar se edificando, porque o Espírito Santo é principalmente para edificar a igreja, ela acaba fugindo do propósito, e infelizmente acaba criando as categorias de cristão, crente. Primeira classe, como o apóstolo Paulo falou na igreja de Corinto, e segunda classe. Primeira classe que tem os dons, segunda classe que não tem nenhum. Então acaba tendo divisão dentro da igreja. E aí não cumpre o propósito, que é para ser para edificar a igreja no todo, não é justamente para exaltar uns e outros. O irmão fez a retórica, falou, avivamento, né, algumas passagens que o irmão citou na Índia, no Congo, ou na Coreia, nos Estados Unidos. Tanto foi a partir de uma única pessoa que foi levada pela contrição, né, por aquele mover de arrependimento, como foi o povo lá no Êxodo, por meio de Moisés, que alcançou a libertação, mas antes a oração, o clamor deles, contrito, chegou ao Senhor, que liberou esse derramamento de avivamento, que foi realmente voltar, fazer com que eles voltassem ao propósito de entrar na terra que mana leite e mel, na terra prometida. E nós outros hoje temos essa promessa, vivemos essa promessa, fazemos parte dessa promessa, estamos incluídos também nessa realidade. Meu pastor, vamos continuar, tá maravilhoso, tá bom demais, fique à vontade. Amém. Então, pastor, tá sendo gostoso demais mesmo. Eu fico maravilhado, a gente quer dar até uns glória aqui, né? Aleluia, glória a Deus. Olha, irmão, e a gente pegou aqui, então a gente veio Atos, e a igreja continua, né, passando por isso. Avivamentos foram acontecendo ao longo da história, como nós dois já citamos aqui, em lugares remotos, em épocas remotas, com pessoas desconhecidas, simples, que Deus moveu nações, Deus moveu povos, Deus trabalhou ao longo da história. Então a gente fala hoje a gente tem como uma referência, estamos ainda no efeito do avivamento da Rua Azusa, mas houveram grandes avivamentos. Lá no Congo, a gente estava falando, teve uma mocinha que chamava Biboco. Essa menina começou a clamar. Ela falou, eu quero isso. Ela vê que o Espírito Santo começa a trabalhar, né? Bom, eu quero só, antes de continuar, né, glorificando a Deus pelas pessoas que têm chegado aí, né? Amém. Estou vendo que cada um dos irmãos, nós temos o pastor Rafael, o pastor Gustavo, o pastor Ivanildo, o pastor Samuel, a missionária Denise, homens e mulheres de Deus, que tem muito a nos trazer para nós, né? Eu glorifico a Deus, pastor Rafael, lá da Igreja Metodista Wesleyana de Tombos, onde esteve lá também. Meus amados irmãos, mas olhem, essa menina, a Biboco, ela, lá no recanto, lá no Congo, ela começa a clamar. E ela começa a buscar, ela sente desejo, alguma coisa precisa acontecer. De repente, milhares de pessoas, uma nação estava aos pés do Senhor. Na Argentina, numa cidade pequena também, uma cidade chamada Citibel, um jovem chamado Alexandre, também falou, preciso de alguma coisa precisa acontecer. E ele começa a chamar as pessoas para que aconteça, mas é uma outra coisa que é interessante. Quantas vezes a gente cantava quando era criança, manda avivamento, Senhor, mas que ele comece em mim. Pessoas deixaram, se permitiram que o avivamento começasse na vida deles, neles. Lá na Índia, na mesma época do que estava acontecendo em Los Angeles, o avivamento na Rua Azusa, uma menina chamada Pandita Ramambai, lá na Índia, ela começa a clamar e ela chama 70 pessoas a orar por ela, e eles estavam clamando, a coisa foi ficando tão maravilhosa que de repente uma das mocinhas que estavam orando ali olhou para outra e começou a ver a Pandita pegando fogo. E ela pegou água para jogar, porque a menina estava pegando fogo, até que ela entendeu que aquele fogo não era nenhum fogo físico. Ela viu a menina pegando fogo. Aleluia. É uma coisa maravilhosa.
Lá nos Estados Unidos, na mesma época, também teve um movimento, alguns jovens estavam no acampamento, de repente um jovem foi e encontrou todos caídos, como parecendo imóveis, e ele queria entender o que estava acontecendo. Mais recentemente, né, lá na Coreia, na mesma época, em 1907 a 1910, um homem chamado um presbítero chamado Kel, ele levou 1.500 pessoas à conversão. O Paul Yong-Soo, aí sim, mais recentemente, hoje David Yong-Soo, né, da igreja lá no Seul, na Coreia, hoje é a maior igreja evangélica do mundo, chegando a 300 mil pessoas convertidas, porque um dia ele entrou num propósito. Na Austrália, né, entre 1902 e 1913, veja que o que a gente fala da Rua Azusa, irmão, 1905, 1906, eu estou colocando aqui que são avivamentos que aconteceram paralelos no mundo, na Índia, no Congo, na Argentina, na Austrália, na Coreia, antes do Pão de Chuva, e também na Austrália aconteceram movimentos, coisas que num só culto, 25 mil pessoas na Austrália creram e buscaram a Deus, se converteram. Lá mesmo, nesse movimento, nisso que estava acontecendo na Austrália, tinha numa aldeia, algumas pessoas que trabalhavam numa mineradora, né? Estavam lá clamando, e lá na mineradora, lá no fundo da terra, lá eles começaram a sentir o poder de Deus, foram tocados poderosamente pelo Espírito Santo, constatou-se que a criminalidade baixou, né? Que a linguagem do povo mudou, que a cultura do pessoal lá começou a mudar, né? Agora sim, mais recentemente, né, nas Ilhas Fuji, chegaram a 780 mil pessoas que creram na palavra de Deus. 70 mil se converteram ali, 80 mil pessoas foram envolvidas no avivamento, 60 mil se converteram, 5 mil milagres. E aí nós vamos enfatizar um pouco disso aí. E nós, wesleyanos, não podemos esquecer, né? Chega dia 24 de maio, a gente fala Dia do Coração Abrasado. Está chegando aí o Dia do Coração Abrasado. Oh, aleluia. Né? Glória a Deus. Quando John Wesley foi abrasado pelo Espírito Santo, foi movido, aleluia. E ele, depois daquilo, ele ainda fazia 800 pregações por ano. Morreu com 85 anos de idade, pregando ainda. Aleluia. E um evento de John Wesley, ele pregava para 25 mil pessoas. Irmãos, você imagina um tempo onde não havia rede social, onde não havia comunicação rápida que nós temos hoje, onde não havia tecnologia para se falar, para se anunciar, para alcançar vozes. Como é que uma pessoa pregava para 25 pessoas? Né? E nas Ilhas Híbridas, em 1945, Donald Smith, ele começou a pregar, ser movido pelo Espírito Santo, aleluia, e toda aquela região foi transformada a partir de um culto. Agora a gente vai focar um pouco na Rua Azusa. Todos nós temos que falar da Rua Azusa, né? Nós não podemos esquecer, né, pastor? Eu acho que nós, e aí eu parabenizo ao senhor, pastor Júlio César, pela iniciativa e pelo tema. O senhor falou avivamento a partir, né, da experiência da Rua Azusa. O que o pastor Júlio César propôs é o que nós, igreja de Cristo, a igreja pós-moderna, esqueceu de propor durante tantos anos. Né? Eu fui criado no Evangelho, fui criado no meio pentecostal, pela misericórdia de Deus, batizado no Espírito Santo. Né? Glória a Deus por isso. Tenho experiência com Deus, mas quando eu fui ouvir a primeira vez falar da Rua Azusa, deve ter uns 4 a 5 anos. Não sei se os irmãos já tinham tido conhecimento antes disso. A primeira vez que eu quis conhecer mais sobre a história do avivamento da Rua Azusa tem 4 a 5 anos. Isso significa que nós,
externa, não deu ao fato desse avivamento da Rua Azusa a importância devida, né? E eu quero falar um pouco do avivamento da Rua Azusa, parar um pouquinho para o pastor falar também, né? Mas, não, meu pastor, a gente só está, como já virou costume, né? Vamos dizer que vai ser uma frase de efeito pegando um gancho para manter a sintonia, né? Aí o senhor falando aí, e aí me vem a lembrança, porque no momento de conflito que nós estamos vivendo, eu não vou falar para o irmão que eu não goste de estar bem inteirado sobre os assuntos políticos e até participar, mas a partir do momento que eu comecei a olhar e vislumbrar que o verdadeiro chamado ele tem que falar mais forte no coração de cada ministro, no coração de cada vocacionado, no coração de cada separado. E todas as vezes que eu dobrava meu joelho, Deus falava profundamente no meu coração, foca na esperança, prega a esperança, porque eu sou a esperança. E aí nós começamos esse canal, justamente com essa proposta de edificar a igreja por meio de uma dose de esperança diária, e aí ela sendo edificada, edificar outros. E o senhor comentou realmente que o momento da situação da Rua Azusa tem a ver conosco, porque John Wesley também, a Inglaterra estava à beira de uma guerra civil. Não tem tudo a ver com os dias de hoje, no meio político, no cenário político nosso, que parece que é prenúncio de uma guerra civil dividindo direita e esquerda. Então John Wesley, comovido, tomado pelo verdadeiro avivamento, ele foi buscar aquelas pessoas que a gente considera assim, que estão na invisibilidade social, à margem da sociedade. Ele foi buscar aqueles que precisavam ser alcançados. E a partir daí, ele melhorando a condição de vida daquelas pessoas de sociedade, ele acabou contagiando todo o sistema social, educacional, político, evitou a guerra civil, contagiou aquela nação, mudou o rumo daquela nação. E nós estamos vivendo uma realidade como essa, onde Deus está falando, sim, aos nossos corações, como eu estou ouvindo a voz de Deus audível agora, por meio do irmão, e estou sendo impactado. Eu confesso que tem hora que dá vontade de dar um salto aqui, dar uns glórias aqui, glorificar a Deus realmente, porque nos faz lembrar, nos faz voltar a essa realidade. E a Rua Azusa, ela vai nos colocar mais ainda em conexão, porque tudo começou, né, meu pastor, numa residência humilde, com pessoas humildes, com pessoas que, ao olhar de muitos, eram rejeitadas, excluídas, não faziam parte nem do corpo de ministro, mas faziam parte do grande propósito de Deus. Então, é só para dar essa liga e para botar aí, como o nosso irmão falou aí, que basta uma faísca para colocar fogo em toda a floresta. Assim é o avivamento, meu irmão. Começou por meio de alguém, e que seja por meio de nós, e que nós possamos entender que estamos hoje em isolamento, reunidos em casa, restabelecendo essa ordem de culto, buscando, porque foi na minha casa que eu fui contagiado, vendo a minha prima orar e sendo incendiada pelo fogo do Espírito. Foi lá que eu senti a presença de Deus, foi como brasa mesmo que me incendiou. Eu creio que cada um teve uma experiência como essa, assim, particular. Então vamos continuar. Nós temos aí poucos minutos para dar uma resumida na Rua Azusa. Vou resumir. Bom, o pastor Ivanildo falou, e é verdade, temos que buscar essa chama. Como aqueles irmãos lá, na Rua Azusa, ainda quando era a Rua Born Blair, né? Ainda na Rua Born Blair, uma pequena casa, como o senhor já disse, e é uma característica, quando eu citei esses avivamentos mundiais, sempre começaram com disse, gente que não eram ministros, gente simples, que propuseram se a buscar e a clamar. E não há como a gente tratar de avivamento sem antes vasculhar os fatos que aconteceram naquela rua em Los Angeles, uma antiga construção. Aí dali, em poucos dias, irmãos, olha, se a gente for parar aqui e pensar, no dia 6 de abril, o pastor William Seymour, né? William Joseph Seymour, junto com 7 irmãos, começaram a buscar.
dentro de numa rua, numa casinha, na rua Born Black. Ali eles começam a clamar, como o senhor já disse. O tempo poder permitir para a gente falar, porque em cima do que o senhor falou aí, que hoje estamos aprendendo a servir a Deus em casa. Tudo vai começar de novo em casa. O senhor citou aí, e está corretíssimo, inclusive quem me conhece bem sabe que eu sou... Todos nós somos politizados, todos nós temos formações políticas, mas eu não gosto de ser um pregador de política, de usar o evangelho para política. Eu acho que a Bíblia diz que aquele que imita não se embaraça nas coisas desse mundo. Eu preciso pregar avivamento, renovação, experiência com Deus, e entender que as coisas que acontecem, independente de quem esteja no governo, Deus está no controle. Amém. A minha oração é mais poderosa do que o meu protesto, do que as mensagens políticas que eu possa mandar. Mas olha, quando a gente pega e vê que no dia 3 de abril de 1906, um pastor e mais 7 pessoas estavam orando. O Espírito Santo começou a tocar uma forma tão poderosa. Interessante que daquelas pessoas, os 7 foram batizados no Espírito Santo. Então, 3 dias depois que o pastor William foi batizado no Espírito Santo. Mas preste atenção. No dia 14, isso aí, 7 dias depois, estava num templo. Era um templo suntuoso, não, né? Acharam lá um templo no prédio, que antigamente era da igreja africana, né? Episcopal africana. Isso. Estava jogado para lá, virou lugar de feno, né? De feno, serragem, estava lá, tudo lá, e aquilo ali virou tempo. Pegaram 2 caixas de sapatos e fizeram culto. Não foi assim? Uma coisa rústica, história. E começou Deus trabalhando poderosamente, a ponto de ter cultos que tinham 1000 pessoas, e vinham gente do mundo inteiro. A Califórnia, que hoje é pelas belezas, pelos encantos, pelo surf, né? Muitas coisas. Califórnia, para as pessoas daquela época, era avivamento, poder de Deus. O lugar foi conhecido pelo poder de Deus. Aleluia, né? Tudo a partir de um lugar simples, um templo velho, com serragem de feno, onde o púlpito eram 2 caixas de sapato. E o Espírito de Deus operava, de gente do mundo inteiro. E as pessoas estavam chegando lá, alguns quarteirões antes de chegar, já eram impactados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo já tocava nessas pessoas. Irmãos, a gente, como o senhor já disse, sentiu da parte de trazer essa palavra de esperança. Não há como, irmãos, nós tratarmos de avivamento, isso que dessa experiência desses irmãos da Rua Azusa, porque isso desperta em nós que eu estou aqui na minha casa, e eu posso aqui começar a chorar e clamar para minha vida. Uma outra coisa que é interessante, essas pessoas não diziam, Senhor, eu quero um avivamento, eu quero ser um grande pregador. Gente, me dá um avivamento, Deus, eu quero estar no Maracanã pregando. Não, eles pensavam buscar para si o poder de Deus. Né? E avivamento serve para a glória de Deus. O avivamento, não um avivamento, um movimento. O nome do Senhor não foi glorificado, não nos der poder para testemunhar, não houver convicções, não houver amor fraternal, tudo que eu estou de Atos 2, então não é avivamento, é movimento. Né? E o que não é avivamento é movimento. Né? O que não é avivamento é só movimento. E nós devemos buscar esse avivamento. E ainda Deus tem operado. O pastor disse muito bem. Deus está criando essa situação dessa pandemia, momentos para mudarmos o nosso conceito, para entendermos que nossa casa pode ser um altar, que a beira do nosso leito pode ser um altar, pode ser o trono de Deus se manifestar na beira do nosso leito. Aleluia.
Vamos clamar, buscar esse avivamento, desejar ardentemente, deixar com que o nosso coração arda, a chama se acenda em nós. Deus. Que Deus abençoe. Pastor, fique à vontade. Você que sabe que tem uma hora certinha, nós temos que correr com essa Deu hora. certinho, meu pastor. Foi cronometrado. A gente tem 2 minutos para orar. Eu já quero Amém. anunciar aos irmãos que a gravação desta live vai ser editada e vai ser postada no nosso canal no YouTube, que você vai poder consultar e vai poder também estar aí se alimentando continuamente dessa mensagem. E amanhã nós estaremos de volta aqui no mesmo horário, com outra atração que vai sacudir o nosso coração. Olha, quero agradecer a sua participação que tem estado conosco, a participação do nosso pastor que tem estado em sintonia conosco, abraçando esse projeto. E como é maravilhoso poder ouvir sobre avivamento, poder viver o avivamento, poder provar o avivamento, e que seja no café da manhã, que seja no entardecer, que seja no anoitecer. E que possamos agora terminar em oração, a fim de que o Espírito Santo te visite. Ele faça com que você entenda que você precisa ser alimentado. E uma vez você alimentado, você vai cumprir o propósito que é alimentar quantos o Senhor enviar à sua casa e fizer essa conexão entre você e o grupo que você faz parte. Então, eu convido a você, nesses últimos instantes, momentos, nós orarmos a Deus. Provavelmente vamos encerrar a live aqui em oração, mas amém. Vamos estar orando, encerra a live, vamos continuar com o pastor Samuel Pereira na live dele, e você vai continuar essa oração na sua casa, sendo visitado por Deus, sendo tocado por Deus, e quem sabe findando também a tua noite, o teu entardecer, adorando a Deus. Sinta a presença de Deus na tua vida. Vamos orar juntos? Vamos clamar juntos? Aleluia. Bendito Deus e soberano Pai. Senhor, nós estamos vivendo dias, Pai, conturbado, que não é diferente de todos os momentos que a tua igreja, que nós trazemos aqui como referência, a igreja primitiva, tenha vivido, Pai. Também aqueles irmãos na Rua Azusa, meu Deus, que se reuniram para te buscar. Eles viviam numa situação de, podemos considerar, isolamento também social, Pai. Porque eles não eram como muitos que tinham acesso, meu Deus, ao alto clero, não desfrutavam de grandes privilégios eclesiásticos, mas eram simples pessoas, Pai, simples servos. Na verdade, Simão, Pai, era filho de escravos, meu Deus. E naquela época havia ainda um grande, um fortíssimo preconceito, até mesmo dentro da tua igreja. Mas o Senhor rompeu com isso tudo. Oh, xaracaçuriande, crepachiriandará. É o Senhor que faz o mover, o reboliço, o transbordar, o transformar, o renovar, o contagiar, o incendiar e o avivar, Senhor, como Zorobabel proclamou. Aviva, ó Senhor, a tua obra nos dias de hoje, Pai. Que a tua palavra se cumpra, Senhor. O nosso Brasil, ele não está sendo sacudido por esse vírus, mas está sendo preparado para ser sacudido por uma grande onda de avivamento que vai partir dos nossos lares, que vai partir da restauração dos nossos altares, que vai partir da restauração dos cultos familiares, que vai partir de um clamor maior, extraordinário. Vamos começar a sentir a tua presença no aconchego do nosso lar, Pai, na nossa zona de conforto, para aí sim impactar os nossos vizinhos, impactar a comunidade e impactar a nossa nação. Aleluia. Meu Deus, que os teus filhos sejam alcançados, Pai. Que esta oração que começa aqui, ela venha se findar, cada um no seu quarto, na sua casa, no interior do seu lar, no seu particular com o Senhor, sendo inflamado por Ti, tocado por Ti, desejando, eu quero mais, e vivendo essa realidade. Aleluia. Peço também pela vida do teu servo, Pai, pela sua família, pelo seu ministério, pelos irmãos que estão nesta hora sendo alimentados pelo teu filho. Aviva-nos, Senhor, e que sigamos nesse propósito para cumprir a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Tá vendo? Ainda sobrou 20 segundos para o seu tchau, meu pastor. Olha, eu agradeço ao senhor pelo convite, a todos que participaram. Pastor Rafael, que entrou aí às 19h30, também está dando uma live.